Qual é o seu nome? Cláudio, Onde você morava? Itaquera, Como era chamado o local onde você morava? Vila Carmozina, Zona Leste, na periferia. Como era morar lá? Era divertido, porque tinha bastante coisa para fazer, na rua a gente brincava bastante, a gente jogava bola, empinava pipa, eram os lugares que tinha menos coisas, né? Tipo assim, menos prédio, coisa assim, então dava para empinar pipa de boa, mas tinha dificuldades também, né? Que eram que era tipo a criminalidade era muito solta, né? Então você tinha que saber andar lá, saber agir de maneira certa, porque se você agisse de maneira errada, você se desviava do caminho rápido. Tinha muita má influência. Então, você já foi assaltado? Coisas já aconteceram assim com você? Onde você morava? Sim, já O local onde você morava em si era muito perigoso? bastante. Ou, Era muito perigoso, porque primeiro que tinha a bandidagem era diferente de hoje em dia, segundo que era a época que a rota era um motivo de pânico para a sociedade ali, né? Não que a rota, eu estou dizendo que a rota seja errada, mas que aquela sociedade que eu morava, uma boa parte dela era do não era muito certa, vamos colocar assim. Então eles tinham medo. Eu não tinha medo porque eu nunca não fazia nada de errado, mas eles tinham, porque perguntavam, então eu não tinha medo. Né? sim. Tinha muito preconceito com as pessoas que moravam lá? Tinha preconceito no geral? Sim, eles achavam que a gente era como se fosse um bando de caipiras, sei lá, como se fosse interior, como se fosse um verdadeiro, sei lá, uma verdadeira fazenda. Taquera como se fosse uma espécie de uma verdadeira fazenda gigante. É o que eles pensavam, mas na verdade era porque aqui, quando eu morei no Parque São Lucas, eu descobri isso. Né? Eles se achavam melhores do que a gente né, naquele tempo. E hoje Itaquera se tornou. Hoje tem o estádio do Corinthians, né? Então hoje se desenvolveu muito. Sim. Na sua visão, você sentia que você sentia preconceito? Isso, você se livrar de preconceito? Quando era criança nem tanto, mas agora analisando agora, eu quando criança analisando agora adulto quando criança, sim, eu sentia assim, porque eu via, né? Via, mas a gente não se importava porque a gente era criança, a gente se divertia, a gente brincava, mas a gente era diferente do que os outros, né? A gente andava com roupas, as nossas roupas não eram novas, a gente tinha muitos problemas em casa, dificuldades, então a gente se sentia meio inferior né, que os outros. Sim. Qual era o estilo de música que vocês ouviam naquela época? A música principal que a gente escutava era a música de periferia, né? Que era o samba e o rap. Mas eu também gostava muito de músicas internacionais, tipo Queen, né? Depois eu comecei a gostar do Legião Urbana, de outras coisas também. Mas a gente escutava muito rap, entendeu? Hip hop, principalmente internacional. Depois começou a surgir, lá atrás já começou a surgir raps tipo rap nacional, né? Então a gente começou a ouvir também, participar de lugares assim que tinha rap. Sim. Então, essas eram as músicas que vocês mais ouviam naquela região mesmo? As músicas que vocês mais ouviam lá? É assim, tem que definir, né? Eu tinha vários amigos. Eu tinha os amigos que eram da periferia, que eram da favela, vamos dizer assim, que escutavam mais o rap mesmo, o rap mais pesado, escutava o samba, a febre na época era o Bezerra da Silva, era o Zeca Pagodinho, esses sambistas, né? Sim. Então eram esses caras aí que eles escutavam muito, mas eu gostava muito de Queen, gostava de coisas assim, tipo, depois comecei a gostar de YouTube, essas coisas assim. Mas também eu via também. Qual foram os filmes que marcaram a época dos anos 80? Os filmes que marcaram,
filme que marcou os anos 80. O primeiro que veio na minha cabeça é um filme chamado O Mestre com Carinho, que eu nem sei se era dos anos 80, mas ele marcou os anos 80. Então eu não sei que data que surgiu esse filme, mas ele, na década de 80 ele era bem conhecido. Então tinha O Mestre com Carinho, a gente escutava, assistia muito Chaves também, tudo isso, esses filmes do Rock Balboa, né, do Rambo, filmes de Bruce Lee, embora era da década de 70, mas a gente já via muito. Então, de artes marciais, coisas assim, faroeste, essas coisas assim. Sim. Como era a sua estrutura econômica e a estrutura econômica geral? A gente era muito pobre, né? A gente vivia numa periferia, a gente praticamente numa favela, então a gente às vezes não tinha mistura, não tinha muita coisa, mas a gente se divertia na rua, né? A gente ficava triste quando chegava em casa, porque via a realidade difícil, né? Mas na rua a gente se divertia. Na rua a gente tinha nossos colegas, a gente brincava bastante, né? Passava a maior parte do tempo na rua, porque era o lugar que a gente se sentia bem. Qual é a sua lembrança mais forte daquela época? Lembrança mais forte Dos anos daquela época? 80. Se for falar na época dos anos 80, eu tenho lembranças das vitórias do Senna, por exemplo, nas vitórias do Ayrton Senna. Tenho uma lembrança vaga de, de algumas conquistas de, por exemplo, na época da Hortência, na época da Paula, da Hortência, que ganharam o Pan-Americano, né? Tem todas essas lembranças assim. Então é essa daí. Então também a gente tem umas lembranças ruins que é do plano do Fernando Collor de Mello, que um dia as pessoas estavam pobres ou eram ricas, e no outro dia o dinheiro delas sumiu de um dia para o outro, quando elas investiram no overnight. Então, essa lembrança eu tenho. Lembrança da morte do Tranquedo Neves, entendeu? Que era então, lembro do início da política, no início do real. Então, se for falar da década de 80, tem que se falar sobre toda essa questão política e social. Sim. E foram essas coisas mesmo que marcaram bastante os anos 80, né? As mudanças, né, que aconteceram. Mudanças já, direta já, né? Os esportes também, né? Os direitos humanos, o direito das mulheres, né? Os primeiros contatos dos ativistas pelos direitos humanos, né? Pela raça, pela homofobia, pelo racismo, a luta contra isso, a valorização da mulher. Isso daí tudo a gente passou, a gente viveu isso. Né? Você via muito situações racistas ou coisas do tipo? O racismo era normal no tempo que a gente era. A gente se dava com o racismo, e até o negro ele não se importava mais com isso, porque às vezes até na brincadeira eles brincavam dessa forma racista, e muita gente fazia vista grossa porque não tinha não existia muita assunto aqui no Brasil, mas aí passou a ter, né? Depois que algumas figuras começaram a vir para o Brasil, e a gente começou a ver uma mudança, e aí o negro passou a ser respeitado mais, e até hoje existe um racismo, homofobia, racismo, infelizmente, mas já naquele tempo já tinha uma luta, né? Sim. Tá bom, obrigado pela sua participação. Agradeço você ter participado. Sim. E é isso. Tá certo.